Vamos prosseguir hoje a nossa matéria curso teológico sobre Cristologia. Cristologia. Hoje a lição 3 e 4. Na lição 1 e 2, que nós começamos quinta passada, para quem não veio, hoje é a lição 3 e 4, nós vimos na lição número 1, conceito de Cristologia. Ainda na lição número 1, nós vimos que o objetivo é conhecer Cristo e o Cristo revelado na Bíblia. Esse é o importante. Também vimos Cristo, Jesus, nas heresias históricas, aquelas que começou lá nos dias de Paulo, nos dias de João, depois também, mesmo no tempo dos pais da igreja, a gente teve algum surgimento de outras heresias. Vimos também na lição 1 as heresias atuais, com respeito a Jesus. Isso que vimos na lição número 1. Na lição número 2, nós vimos a eternidade de Cristo. A eternidade de Cristo. Vimos que Cristo no conceito da Trindade. Nesse conceito da Trindade, nós dissemos que Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Isso, acho que todos vocês têm essa noção, sem problema. E que, sendo Ele eterno, a segunda pessoa da Trindade, a Trindade é formada por um único Deus, mas formado por três pessoas. Então, a Trindade se define como um único Deus, formado por três pessoas. As três eternas, as três nas mesmas condições, não havendo hierarquia entre elas. Vimos na lição 2. Também vimos o conceito das falsas ideologias quanto à Trindade, algumas que vimos aqui. Também vimos as afirmações bíblicas sobre a divindade de Cristo. Divindade fala que ele, então, é Deus. E também as afirmações bíblicas sobre a divindade de Cristo. Então, nós vimos afirmativa bíblica, no caso, os apóstolos, o próprio Jesus, falando que ele é Deus. E vimos as provas bíblicas que provam que ele é Deus. Vimos essas duas coisas. E vimos também os atributos da divindade de Cristo, que são os chamados atributos de Deus. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo detêm esses atributos de ser eternos, de ser onipotente, de ser onipresente, de ser onipresente e conhecer todas as coisas, ser onisciente. Então, isso são atributos que só Deus tem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm esses atributos. E Cristo tem os atributos da divindade. Hoje, nós vimos na lição 1 e 2. Hoje prosseguimos a nossa matéria, então, sobre Cristologia, que eu iniciei dizendo que o objetivo é crescer mais, conhecer um pouco mais quem é Jesus Cristo. No objetivo, quem é Jesus, quem é Cristo e quem é Jesus Cristo. Essa é a nossa matéria, que ao final nós temos que ter isso numa boa condição de entendimento. Quem é Jesus, quem é Cristo, quem é Jesus Cristo. E hoje, as nossas lições 3 e 4, nós avançamos e na página, deixa eu ver aqui, 54, iniciamos a matéria de hoje. A Trindade em ação, uma unidade. A Trindade em ação, uma unidade. Se dissemos que Deus é único, mas formado por três pessoas, as suas ações, o trabalhar de Deus, sempre foi as três pessoas também.
Embora, olhando para a Bíblia, a gente vai ver que houve no passado e hoje no presente as três pessoas em seus ministérios em qual eles se destacaram. Por exemplo, o Antigo Testamento, que se diz que envolve desde a queda do casal, do Adão e da Eva, até o nascimento de Jesus, então, até João, a gente pode entender aí. Então, a gente tem o chamado Antigo Testamento. Nesse Antigo Testamento, se define como o ministério do Pai. Sempre se saía Jeová, Deus, Pai, sempre se entende o ministério do Pai. Com a vinda de Jesus aqui, como homem, nós temos os seus 3 anos e meio, o ministério do Filho. E depois, a partir do Pentecoste, com a vinda do Espírito Santo, nós temos o ministério do Espírito, que é o que está em evidência até hoje e irá até o arrebatamento da igreja. O ministério do Espírito Santo. Então, veja que as 3 pessoas, cada um ministério, sendo ele o evidente. Então, vamos supor, o Pai estava em evidência. Depois vem o Filho, ele é a evidência. Depois, hoje, o Espírito Santo, ele está em evidência. Mas as outras 2 pessoas nunca ficou do lado, nunca esteve à parte, esteve sempre em conjunto. Não exatamente com os nomes usados, por exemplo, que eu uso para avaliar o ministério do Pai no Antigo Testamento. Existem passagens, várias no Antigo Testamento, fala sobre o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, né, até poucas mais, o Espírito Santo. Mas o evidente é o Pai. E de Jesus, não existe nenhuma citação bíblica para dizer Jesus ou Cristo. Mas é isso que temos que entender. Ele não estava alheio. Os 3 sempre trabalhou em conjunto. Os 3 sempre esteve em evidência. Isso aconteceu no ministério do Filho, como hoje ocorre no ministério do Espírito Santo. Não existe um trabalhando e os outros, como se diz, agora não é a minha vez, agora não é comigo. Não, os 3 sempre trabalhou em conjunto. Por isso que esse primeiro texto usa assim, a Trindade, uma unidade. É uma unidade, um único Deus, e eles estão sempre trabalhando em conjunto. Por exemplo, eu citei para vocês, e nós fomos ver aqui, no sentido da criação, quando lá em Gênesis 1 e 26, nós temos lá a criação do homem. E o versículo diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que está no sentido de que não era um só que estava criando, que estava fazendo, está no plural, como nós comentamos, o sentido façamos, e o sentido é que eles estão em conjunto, fazendo. Não está escrito, eu vou criar o homem, ou eu vou fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não. Aí daria a entender que teria um criador e os outros não. Correto? Mas o termo o versículo cita, façamos, nós vamos criar, nós vamos fazer. Desçamos e confundamos a língua dos homens, nós estamos em ação, nós estamos fazendo. Não é um no trabalho e os outros, mas a evidência é de um, como nós temos visto no ministério do Pai, ministério do Filho e hoje o ministério do Espírito Santo. Então esse agora, nessa lição número 3, começamos então, e o objetivo não é falar sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem um livro que vai falar sobre esse trabalho dele também no Antigo Testamento. Hoje o nosso assunto é Cristo, é cristologia, é a sua ação, o que ele fez, o que ele trabalhou no Antigo Testamento. Ok? Página 55. A obra de Cristo, a obra de Jesus, tipificada no Antigo Testamento. Ou, é como se a obra que foi realizada no Antigo Testamento, mas que tipifica o trabalho de Cristo, o que ele realizou depois
de que isso ocorreu. É como pegar uma tipologia. Lá era uma sombra, depois em Cristo foi a realidade. E aqui, nós temos no nosso livro, Isaac, um tipo de Jesus. Isaac, um tipo de Jesus. Todos vocês sabem que Isaac foi o primogênito de Abraão. E no sentido com Sara, ele só teve o Isaac. Ele, depois que a Sara morreu, como nós já temos citado, ele casou de novo com Quetura e teve mais filhos, mas com outra mulher, e aí. Mas dentro da promessa de Deus, só o Isaac. E esse Isaac, ele tipifica aqui, nessa tipologia que nós podemos ver Jesus lá no Antigo Testamento, é como se eu pegar o seu trabalho aqui, o que aconteceu com ele, e voltar lá nos dias de Abraão e Isaac. Só que lá eu vou ver uma tipologia. E aqui foi a realidade, né? Então, o que acontece? O Isaac foi o único filho de Abraão. E aqui nós vemos, nessa tipologia, Abraão um tipo de Deus, dentro dessa tipologia. O Isaac, um tipo de Jesus. Deus só tinha um filho, Jesus. Abraão só tinha um filho, Isaac. E o que o Senhor pede do Abraão? O seu único filho. Seu único filho. Então, nós temos aqui, nessa página 55, Gênesis 22, 1 e 2. Gênesis 22, 1 e 2. Está escrito assim: E aconteceu depois dessas coisas, que tomou Deus a Abraão e disse-lhes: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus sabia que ele amava o seu filho, né? A quem amas? Eu sei que você ama ele, mas você pega ele e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Deus chega: Abraão, você vai pegar o seu filho que você ama e vai lá na terra de Moriá. Lá você vai sacrificar ele para mim, vamos supor, para mim, para o Senhor. Lá você vai sacrificar ele, em uma das montanhas que eu vou te indicar. Por quê? Lá tinha muitas montanhas, mas Deus tinha definido uma exclusiva para este sacrifício aqui. E exatamente se entende que essa montanha é ali onde está aquelas mesquitas dos árabes, né? Onde Salomão ergueu o primeiro templo. Foi destruído no ano 586 a.C., mas no ano 520 foi inaugurado o templo de Zorobabel. E hoje só tem aquelas muralhas lá. Era ali que ele tinha que sacrificar o seu filho Isaque. Deus ia dizer: é uma das montanhas, eu vou te indicar naquela que você tem que fazer esse sacrifício. E ele foi para lá. Vou ler, que não está no livro, versículos 7, 8 e 9. Gênesis 22, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, é a sequência desses versículos do livro que vimos. Acharam? Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si, o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Até aqui. Vemos aqui que o Abraão
chama seu filho e diz: olha, nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. E o Isaac vai. O Isaac já era um adolescente nessa época, um garoto, já entendia o que era um sacrifício. E eles foram com algumas pessoas juntos. Chegou um determinado lugar, Abraão disse: olha, vocês vão ficar aqui, eu e o garoto, eu e o menino, vamos subir, vamos fazer o sacrifício e vamos retornar. E aquelas pessoas, servos dele, ficou aguardando. Subiu só os dois. E o Isaac, ele olha e fala: bom, para acender o fogo a gente tem aqui. Tem como se acender o fogo. O sacrifício precisa ter o fogo para queimá-lo. A lenha está aqui. Então, só não estou vendo o cordeiro. Está tudo certo, mas e aí? E a resposta do Abraão foi assim: Deus proverá para si um cordeiro. Quer dizer, para quem? Para o Isaac, né? Para si, não era... E eles continuaram. Isaac deve ter pensado: mas é eu então que vou ter que... Eu vou ser o sacrificado porque não tem cordeiro. Meu pai está dizendo que o Senhor vai me socorrer com um cordeiro, mas não tem cordeiro. Ali era um lugar, eu não tinha casa próxima, não era possível aparecer nada ali. E eles caminharam. E o versículo que lemos, o 9, diz que eles chegaram e ali então foi decidido, como se diz: é você, Isaac. Porque Abraão amarrou ele em cima do altar. Ele edificou o altar, preparou tudo, colocou Isaac e amarrou em cima. Estava pronto para colocar o fogo, para sacrificá-lo e colocar o fogo para terminar o trabalho. Exatamente quando depois Deus se faz presente e não permite. Mas aqui nós vemos o Jesus, nessa tipologia de Isaac, que o Isaac, ele entendendo que agora era ele que teria que ser sacrificado, ele foi humildemente e atendeu o que o pai pediu, né? Que o pai amarrou ele lá. Se fosse um menino rebelde, se não fosse uma tipologia de Jesus, o que ele faria? Sairia para o meio do mato, né? Eu que vou subir nesse fogo aí, eu que vou ser sacrificado. Não, mas ele permitiu que Abraão colocasse ele em cima do altar e amarrasse ali, deixasse. Isso fala da sua obediência. Jesus, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio, ele sabia que ia morrer, veio, obedeceu ao Pai e foi até a morte e morte de cruz. Então, como que eu vejo Jesus aqui? Na obediência de entregar-se ao Pai. Isaac atendeu o que o seu pai Abraão lhe impôs: você vai ser sacrificado. Deus me pediu isso. Não está escrito, né? Mas a justificativa do Abraão era essa: Deus me pediu o seu sacrifício. Então Isaac se entregou. Jesus, mansamente, como um cordeiro, se entregou à vontade do Pai para que o sacrifício fosse realizado. Então aqui, nessa tipologia, nós vemos Jesus lá no Antigo Testamento. E aqui, vocês vão na frente, os versículos seguintes, quando o anjo do Senhor ali brada e diz: Abraão, não faça tais coisas, porque ele já estava preparado para executá-lo. Abraão não estava ali esperando nada, era para sacrificá-lo. E Deus não tinha dito que o cordeiro ia surgir ali. Embora, como nós lemos, o Abraão disse para o Isaac: Deus proverá para ti um cordeiro. Mas era uma expressão, mas ali não tinha cordeiro. E vocês sabem que quando Deus não permite que ele sacrifique seu filho, mas mostrasse a sua obediência, mostrasse a obediência do próprio Isaac, aqui mostra que Abraão atendeu o que Deus pediu a ele, mas também a obediência de Isaac, essa que fica marcada. Ele foi obediente ao Pai, como Jesus foi obediente também. E logo em seguida ali surgiu um cordeiro real, que foi sacrificado no lugar de Isaac. Ocorreu o que realmente Abraão disse para o Isaac: Deus proverá para si um cordeiro. E o cordeiro surgiu ali.
Quando eles olham do lado, tem um cordeiro lá enroscado ali com os seus chifres naquele mato, e eles pegam e sacrificam o cordeiro. Aquele cordeiro também é um tipo de Jesus. Isaac é um tipo de Jesus. Para o Isaac houve um livramento, houve um substituto, mas para o cordeiro não. O cordeiro morreu. Jesus também é o Cordeiro de Deus, e ele não teve substituto, ele foi o que morreu. Ok? Então nós começamos a ver Jesus no Antigo Testamento, neste termo da tipologia aqui do sacrifício de Isaac. Na sequência, conhecendo Jesus, na página 57, Cristo, o anjo do Senhor. Cristo, o anjo do Senhor. Na Bíblia, a gente vai encontrar vários versículos com essa expressão, o anjo do Senhor. Diferente de um anjo, correto? Quando a Bíblia cita um anjo, me dá a entender que tem mais. Quando eu digo o anjo, eu expresso um só. Não existe outro. Vamos ler 2 versículos. Êxodo 23 e 20. Quem achar pode ler para nós. Êxodo 23 e 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Isso, aqui ele está dizendo de eu vou te enviar um anjo. De milhões e milhares que o Senhor criou, os chamados anjos, que o termo bíblico tem o sentido de mensageiro, e que eles estão à disposição do Senhor, à disposição de Deus, para o trabalho de Deus. Ele diz, eu vou enviar um anjo. Eu tenho muitos, eu vou enviar um deles. Correto? Mas, como nós temos vários textos que falam do o anjo, na página 61, eu não cheguei lá, mas só para a gente vai ler, aqui está um versículo, a gente não precisa pegar a Bíblia aqui, porque ele está escrito aqui, página 61, se vocês folhear 2 páginas, ou 2 folhas, nós temos aqui números 22 e 22, como temos outros versículos aqui também. Temos aqui Gênesis 16, 7 e 11, temos aqui Êxodo 14, 19 e 20, que tem essa expressão, e o anjo do Senhor, ok? E a ira, 22 e 22 de Números, e a ira de Deus se acendeu-se, porque se ia, e o anjo do Senhor. Então, eu tenho que entender essa expressão diferente. O anjo do Senhor é um singular. Um anjo de Deus, um anjo do Senhor, eu estou me referindo que ele está colocando dentro de milhões e milhões, milhares e milhares que ele criou. Correto? Voltando para a página 57, por que esse anjo do Senhor, citado em várias passagens bíblicas, nós podemos teologicamente entender como sendo Cristo, como sendo Jesus no Antigo Testamento? Não está escrito que é ele. Como também não está escrito sobre Cristo, não está escrito sobre Jesus, mas podemos estudar e entender o que ele poderia fazer e até fez. Por exemplo, o anjo do Senhor, ele demonstrou, através de alguns versículos que vamos ler e ver, e que você já deve ter lido em casa, que ele tinha poder de fazer promessas que estavam voltadas só a Deus.
e que um anjo natural, um anjo não poderia fazer. Ele tinha poder de perdoar pecados. Ele aceitava adoração. E isso só se poderia se fazer a Deus. Nessa página 57, nós temos aqui 22 de Apocalipse e o versículo 8 e 9. Eu vou ler esses versículos para vocês. 22, 8 e 9. Eu vou ler na Bíblia, que ele é mais completo aqui, no livro, às vezes não saiu todo. Ele diz assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para adorar. Quem que fez isso? O apóstolo João. Correto? O João. Versículo 9. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então o anjo não recebeu adoração. Esse é um anjo desses seres espirituais que Deus criou, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles não recebem adoração, eles são adoradores, eles adoram a Deus. Vocês conhecem aquela passagem de Isaías lá no capítulo 6, quando ele tem aquela visão que os anjos o adoram, né? Santo, santo, santo é o Senhor do universo. Então os anjos adoram a Deus e não recebem adoração. Mas o anjo do Senhor recebia adoração, como nós vamos ver. Vocês devem ter lido e também está aqui nessa página 57, Mateus 4 e 10. Quando Jesus foi para ser tentado pelo inimigo, e na última oportunidade, das 3 tentativas de levar Jesus a falhar, a errar, a última ele usou a expressão assim: olha, ele subiu a um grande monte, mostrou todos os reinos do céu e diz: olha, se você me ajoelhar aqui e me adorar, eu te dou todos esses reinos. E aí então veio essa expressão que nós temos aqui. Porque ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, a Deus é que se deve adorar, só a Ele que se deve servir. Ok? Então, nós temos que entender que o anjo do Senhor, ele começa a se demonstrar diferente de um anjo natural, que esses não recebiam adoração, que esses eram mensageiros do Senhor, para realizar uma obra, um trabalho, uma mensagem do Senhor. E esse não, ele vinha com outros propósitos. Voltando, antes de irmos para a página, que nós vamos ver a partir da página 61, o nosso livro, o irmão fez uns comentários seguintes. A partir da página 58, 59 e 60, vou comentar com vocês. Para algumas ideologias, para alguns pensadores, alguns escritores, eles entendem que o anjo aqui do Senhor seria um anjo ou um ser especial. Um anjo ou um ser especial que poderia receber adoração, que estava nessa posição de um certo poder, a ponto de ser adorado, receber adoração e fazer essas promessas como o fez. Isso estaria que ele não seria um anjo dentro daqueles criados mensageiros, ele estaria acima,
Você teria Deus e ele. Mas a Bíblia, nem em nenhuma passagem, em nenhum lugar, coloca qualquer ser criado, né, não sendo Deus, qualquer ser criado, qualquer anjo, qualquer que esteja numa posição de receber adoração, de fazer promessa como esse anjo do Senhor o fez. Isso daria uma oportunidade ao homem de entender que então Deus era um todo-poderoso, mas se tinha um ser que não era o Deus poderoso, que não era participante da Trindade, mas que teria determinados poderes. Estaria, então, abrindo uma certa oportunidade para o termo da idolatria. É isso que o irmão comenta na sua matéria. Também ele cita, na página 58, 59, o fato, por exemplo, do catolicismo, né? Que eles usam, o próprio Papa se definiu como ser um homem infalível. Aí estaria colocando numa posição superior aos demais, infalível. E, no sentido de perdoar pecado, os próprios sacerdotes, quando alguém, isso eles fazem, essas chamadas confissões auricular até hoje, né? E quando o católico pecador chega lá, eu cometi esse erro, ele dá uma fórmula para eles resolverem os seus pecados. Olha, faz isso, faz aquilo. E a Bíblia não dá essa alternativa para ninguém fazer essa. Pecado, quem só resolve o problema do pecado é Deus. Quem perdoa pecado é Deus. A Bíblia diz que aquele que peca e se arrepende, o Senhor perdoa. Então, nós, evangélicos, qual é a nossa condição? Errei, eu vou lá e confesso o meu pecado. Mas não vou confessar para a igreja, para o pastor, para ele me perdoar. Quem vai me perdoar é Deus. Eu estou confessando que eu falhei diante dos meus irmãos e diante de Deus. E aí, então, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia do Senhor. Agora, o homem não pode dizer, olha, você faz isso e isso, e você vai ser perdoado. Ok? Então, essas seriam portas que, às vezes, as pessoas criam, que não tem a base da palavra de Deus. E aí ele vai dizer, então, para nós, página 59, o anjo do Senhor é o próprio Jesus. Ele também comenta na página 60 do nosso livro, que existe algumas denominações evangélicas, não é o nosso caso aqui, que existe aqueles chamados super espirituais, que têm revelações novas, que têm coisas que nunca ninguém revelou. Isso é um grande perigo também, ok? Um grande perigo, porque tudo que o Senhor quis nos revelar está aqui registrado. Não existe nenhum homem, super-homem, ou pastor, ou super-pastor, que vai revelar aquilo que não está na Bíblia, que seria uma nova revelação. Ok? Então, página agora, 61, o anjo do Senhor em ação, é o que comentamos com os irmãos. Diferentemente de um anjo como mensageiro, um anjo natural, um anjo espiritual, um ser espiritual, como foi criado milhares de milhares, milhões de milhões. Como também, me lembro agora que na Bíblia vocês conhecem Apocalipse 2 e 3, em qual lá, quando o Senhor manda João escrever as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, em todas elas, sempre veio a expressão, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Filadélfia. Então, as 7 é usado anjo da igreja, mas não seria um anjo dentro do padrão dos seres espirituais, não, mas seria entendido teologicamente que era o pastor responsável por aquele trabalho naquela cidade. Então, a Bíblia usa o termo anjo
também. E aqui o anjo do Senhor é o que nós vamos ver, qual era o seu grau de poder, o que ele poderia fazer. E aqui iniciamos na página 61, com Gênesis 16, 7 a 11. Quem pode ler o versículo 4 a 6, que é antes desse versículo 7 aqui, para a gente encaixar mais um pouco de uma leitura bíblica. Gênesis 16, 4 a 11. Um irmão ou uma irmã pode ler. Não, 4 a 6, depois nós vamos de 7 a 11. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu os prove se andem em minha lei ou não. Mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Disseram, pois, Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: Tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito. Espera aí. Gênesis 16. Deixa eu ver aqui. Ai, desculpa, li Êxodo. Acho que você leu o Êxodo, né? Eu estou procurando o Gênesis aqui, porque é apenas os versículos antes desse que começa aqui no nosso livro, do versículo 7. Pode ler, pode ler. E ele conheceu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Ok. Até o 6, né? Então disse Sarai a Abraão: Sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim. Usa minha serva em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao que disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. Ela fugiu de sua face. Eu pedi para vocês lerem esses versículos anteriores para a gente entender o versículo 7 a seguir. O que ocorreu aqui? Vocês conhecem o histórico, que Deus tinha uma promessa que do Abraão faria uma grande nação. Ok? A promessa de Deus é essa. Quando ele sai da terra, lá ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas era Abraão e Sara, era Abraão e Sarai, depois Abraão e Sara. Vamos usar o termo Abraão e Sara. E a Sara era estéril, não tinha filho. Como é que ele vai fazer uma grande nação sem nenhum filho? Não tinha jeito, correto? Teria que nascer pelo menos um, para dar sequência e formar a nação. E Abraão cumpriu, foi aonde o Senhor tinha pedido para ele ir, ele vai, e não nasce filho nenhum. E o tempo vai passando, e passa anos, ao ponto que Sarai chega a essa conclusão: olha, Deus prometeu a Abraão ser pai de uma grande nação, precisa nascer um herdeiro. Eu não consigo dar esse herdeiro a Abraão. O que façamos? E ela promete. A isso eles já tinham ido para o Egito, voltou e trouxe Agar, uma serva, que servia como escrava, como uma serva, na casa de Abraão. Ela era serva de Sara. E a Sara teve esse pensamento e Abraão aceitou. Nós vamos resolver esse problema. Você tem um relacionamento com ela, Abraão? Nascendo um filho, resolvemos o problema. O homem sempre tenta resolver aquele que Deus é de Deus e ele às vezes quer fazer na frente, né? Não era esse o projeto de Deus, mas eles fizeram assim. Não deu certo, mas foi por aí. Só que Agar era uma escrava, era uma serva. Até ali era submissa à sua senhora, a Sara. Ela não tinha o que escolher, ela era serva.
E vamos supor que o casal, não está escrito, eu estou colocando no meu pensamento, o casal chega e fala, nós decidimos, o Abraão vai ter um relacionamento com você, tendo um filho, ela não tinha muito o que fazer e aceitou. E teve o relacionamento. E ela se sentiu grávida, estou grávida. Só que quando ela fica grávida, ela começa a se dizer, como agora eu sou um pouco mais. Agora ela sai daquele ponto de serva e começa a se achar diante da sua senhora. E aí as coisas começaram a dar errado. O primeiro problema foi esse. Antes de nascer o filho, já veio esse impasse. E a Sara chega e fala, Abraão, ou ela ou eu. Como se diz, não deu certo, ela ficou grávida, agora ela está achando que é mais do que eu, como se diz na gíria, está se achando que é. Ela está grávida de você. Estou colocando nas minhas palavras. E o Abraão falou, é você que resolve. E aí a Sara mandou ela, como se diz, vaza, vai embora. E quando ela sai, grávida, aí veio o versículo 7, que está no livro. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ele sabia, né? Mas a pergunta foi essa para Agar. E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Tinha fugido. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para as tuas senhoras e humilhe-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, e que não será contada, por numerosa será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que te concebeste, ela estava grávida, terás um filho, e chamarás o teu nome Ismael, que significa Deus está ouvindo, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Perceba que aqui, entendamos aqui nesse sentido, a palavra, eu vou multiplicar sobremaneira a tua semente. Então aqui não é um mensageiro, é alguém que está dizendo, eu vou multiplicar sobremaneira a tua descendência. Sou eu que vou fazer. Não é uma mensagem, se viesse um anjo, um mensageiro de Deus, ele poderia usar esses termos. O Senhor vai multiplicar a sua semente. Mas ele está dizendo no singular, sou eu que faço. Então isso demonstra um anjo não como os demais. Os demais. Aí Êxodo, ainda nessa página 61, Êxodo 14, 19 e 20. Vocês sabem que aqui foi quando o povo sai do Egito e está a caminho da terra, mas ainda estava no começo dessa caminhada. E o faraó manda os seus exércitos persegui-los. E aí então entra em ação o anjo do Senhor. Por isso diz assim, e o anjo do Senhor, e o anjo de Deus, embora aqui não está do Senhor, de Deus, né? Não muda a expressão, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou de trás deles também a coluna de nuvem e se retirou diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não se chegou um ao outro. Mas aqui quem fez esse trabalho? O anjo do Senhor. E quando vamos entender desta forma a seguinte, quem percebeu que os egípcios vinham se chegando, foi o anjo do Senhor. Ele ia na direção, na frente. Mas quando ele percebe que vai se chegando o exército de Faraó, ele inverte, ele sai da frente e coloca-se atrás. Ele agora é a proteção de Israel. E não permite que o exército chegue.
Mas ele não foi alguém que mandou, não foi Deus que mandou, olha, muda aí, vai lá para trás, sai da... Não, ele tomou essa posição dele, eu saio daqui e vou para lá. É uma autonomia dele. Anjo do Senhor. Nós temos aqui também, agora, foi ele que interceptou Balaão quando este ia ao encontro de Balaque. Temos aqui 22 e 22. Eu vou ler para vocês a sequência também, versículo 31 a 33. Números 22, 31 a 33. Depois, na página seguinte, nós temos de 34 a 35. Acharam? Então, 31 a 32, diz assim. A 33. Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Aqui o Balaão se inclina ao anjo do Senhor e se prostra a ele. Ok? Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? E eis que saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Agora, veja porque ele usa o termo de mim. Diante de Deus, não era? Não era diante de um anjo, diante de mim. Os detalhes que a Bíblia nos ensina sempre é importante para que conheçamos e entendamos desse sentido. Diante de mim. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque... eu li o 33. Porque a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviara diante de mim, na verdade eu agora te mataria e ela deixaria com vida. E aí o versículo 34 está na página 62, quando diz: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube estas palavras neste caminho, porque tu o puseres a mim. E agora aparece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente as palavras que eu te der, que eu te falar a ti, te falarás assim. E Balaão foi com os príncipes de Balaque. Aí a outra promessa, ou a outra exigência: você só vai falar lá o que eu te der. Você não vai falar o que o Balaque quer e nem o que você quiser. É o que eu quero. Vocês conhecem esse histórico e sabem que o Balaão era um profeta de Deus. Ele não era israelita. Ele não tem livro escrito, não faz parte dos 16 profetas, os 12 menores e os 4 maiores. Ele é um profeta lá ainda quando o povo nem tinha entrado na terra prometida ainda. E o povo tinha saído do Egito e estava a caminho da terra prometida. E essa área ali onde o rei Balaque tinha o seu povo, hoje é onde ali fica a Jordânia, estava se aproximando da terra prometida. E a fama do poder que eles vinham destruindo seus inimigos levava a Balaque a ficar preocupado. E o Balaque, conhecendo o Balaão, convida para amaldiçoar Israel. Só que não chamou a pessoa certa, né? Convida para amaldiçoar o povo, porque ele estava temendo que sofreria as consequências. Num primeiro momento, ele mandou alguém ir lá na casa de Balaão, convidá-lo para fazer esse trabalho. Teve como se diz, um valor, e pessoas do Balaque foi lá. Quando eles chegam e faz a proposta para o Balaão, Balaão disse: olha,
eu vou orar, eu vou à noite e amanhã te dou a resposta. Balaão fez o que era certo. E Deus disse, não vá com essas pessoas. Balaão, no outro dia, chama eles e disse, olha, não posso ir. Colocou o que Deus tinha colocado para ele. Não posso ir. Eles foram embora. Ele fez exatamente o que deveria ser feito. Só que o Balaque não desistiu. O inimigo não desiste. Às vezes você vence ele aqui, mas ele vem de novo. Então, não é uma vez só que nós vencemos o inimigo. Ele é vencido, mas ele volta. E o Balaque não se deu por vencido. Ele agora manda pessoas mais importantes, homens mais capacitados, mais importantes do que aqueles que foram primeiro, e aumentou a proposta. O que o Balaão tinha que fazer? A mesma coisa, né? Deus não falou para não ir? Não é porque a proposta era maior, porque as pessoas eram mais importantes, ele deveria dizer, olha, não me vendo, não é o seu dinheiro, não é as pessoas importantes, eu não vou. Essa deveria ser a sua resposta. Mas quando ele vê aquelas pessoas importantes, um valor maior, ele volta a consultar o Senhor. O que o Senhor já tinha dito a ele que não era para ir. Ele não deveria fazer isso. Foi então que o Senhor falou, bom, vou colocar nas minhas palavras, né? Como se Deus dissesse, você está querendo ir? Então vai. A minha resposta eu já te dei antes, dentro do que a gente entende. E ele foi. E aí, então, encontra o anjo do Senhor. E a mula que ele estava, viu o anjo do Senhor e ele cegamente não viu. E ele começa a bater na mula e o anjo ia, aonde ele ia passar, o anjo se colocava na frente. Ele não via, a mula via e saía, ele batia e ia para o outro lado, o anjo via para aquele lado de novo, a ponto que aí então o anjo fez com que ele visse o erro que ele estava fazendo. E aí ele permitiu que ele fosse, mas disse, você só vai falar o que eu vou te dar. E ele foi. O Balaque fez ele subir em várias montanhas, e nada, só ia, ele só abençoava, porque o anjo não permitiu que ele falasse o que não fosse da sua vontade. Então esse é o histórico do Balaão. Seguindo, página 62. Quem pode ler Josué 5, 13 a 15. Josué, capítulo 5, 13 a 15. Aqui não tem o termo anjo do Senhor, mas fala de um ser que se apresenta ali e que entendemos ser o próprio Jesus. Ok? Olhando para esse histórico do que acontece com Josué aqui, vamos voltar um pouco para entender o que estava acontecendo ali. O povo que passou 40 anos no deserto para entrar na terra, agora entraram. Eles entram na terra. Quando eles entram na terra, aquela área ali chamada Gileade, eles acampam ali, já dentro da terra prometida. E ali, agora, eles tinham que vencer os inimigos, porque a terra que Deus tinha prometido a eles estava ocupada. Eles teriam que agora ir vencer
todos aqueles inimigos para se apossar da terra que Deus tinha prometido lá atrás, nos dias de Abraão. Mas a terra estava ocupada. E eles estavam ali. Quando eles passam o Jordão e entram na terra, eles tiveram que se preparar para ir à batalha. Primeiro, ele circuncidou todos os israelitas que saíram do Egito, ou que nasceram no deserto, os que saíram do Egito foram circuncidados. Por isso, os que saíram do Egito, quando chegam no Sinai, eles comemoram a Páscoa no Sinai. Eles comemoram a primeira Páscoa lá no Egito, a segunda no Sinai. E para participar da Páscoa tinha que estar circuncidado. Só que depois do Sinai, 39 anos, 38 anos que eles circundam a terra, eles não mais circuncidaram os seus filhos e nem comemoraram a Páscoa. E agora, quando eles entram na terra, eles vão enfrentar os inimigos, eles precisam se consertar com Deus e estar preparados. Então, eles circuncidam os filhos nascidos no deserto, que era a grande maioria agora, os que saíram do Egito de 20 anos para cima, todos tinham passado. E eles comemoram a Páscoa, se preparam, e agora vamos para a batalha. Mas o povo estava lá. Vamos ver como está o versículo 13. Diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó. O que era Jericó? Era a grande cidade dos cananeus naquela área, ou a maior daquela região ali. Murada com aqueles muros enormes, com aqueles muros grandes em altura e largura. E o Josué era o líder. Josué era o líder do povo. O povo esperava uma ação do Josué para lutar, correto? Josué era o líder. Ele tinha a responsabilidade de levar o povo à batalha. E o que Josué olha? Diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, ele chegou próximo daquelas muralhas enormes. E ele diz assim: E levantou os seus olhos e olhou. É como se ele olhasse aquela muralha, tudo aqueles muros altos. E o povo de Jericó, sabendo que o povo de Israel vinha para ficar naquela terra, sabendo que eles tinham vindo do Egito, tudo o que tinha acontecido, ele se recolhe dentro das muralhas, ninguém sai, ninguém entra, e eles estão ali, aguardando. E como derrubar aquelas muralhas? Primeira batalha, Jericó, murada. E Josué, o líder, ele chega e olha: como que eu vou entrar aí? O que eu faço? Mas se olharmos para o início desse livro, quando Deus vai fazer as promessas para ele entrar na terra com os homens, o que Deus disse para Josué? Tem bom ânimo que eu estou contigo. Não é isso? E Josué aqui, ele está olhando as muralhas e analisando, como que eu vou vencer isso aí? E quando ele está olhando para as muralhas, olhando para aquelas dificuldades, eu sou o líder, o que fazer, o que não fazer, ele dá uma olhada, ele vê um soldado ali, que ele nem viu de onde ele surgiu, e ele não reconhece, para ele dizer, era um israelita ou era um cananeu lá da cidade de Jericó? Ele não sabia quem era, ele não reconheceu ele, por isso ele diz, é um dos nossos ou um deles? E aí veio a resposta. Aí veio a resposta, quando ele disse, ele viu um homem que na mão tinha uma espada, e chegou-se a Josué e disse, eu estou e tinha na espada uma mão, uma espada nua,
E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí ele disse, e disse ele: Não mais venho agora como príncipe, não mais venho como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra, o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Qual é a mensagem que o Senhor me traz? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça os seus sapatos dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim, e descalçou. Tal quanto aconteceu com o Senhor, aparece a Moisés lá na sarça, lá no Sinai. Ok? Então aparece aqui que nós entendemos o próprio Jesus. Ele não tinha dito para o Josué: tem bom ânimo, que ele estaria com ele? Josué estava olhando para a muralha e pensando: como é que eu vou fazer? O que eu posso fazer para vencer esta cidade? O Senhor, quando ele olha, é como o Senhor estivesse: Josué, eu não te prometi que estaria com você? Eu já estou aqui com a minha arma pronta. A minha espada já está desembainhada. Vamos à luta. Aquilo de Josué deve ter: opa, agora vai dar certo. E se olharmos para o capítulo 6, agora na sequência, esse personagem aqui, que nós entendemos ser o próprio Jesus, ele diz: Josué, você faz o seguinte, você vai dar 6 voltas, 6 dias, uma por dia. No 7º dia, você vai rodear toda a cidade, colocar a arca, os instrumentos, e na 7ª volta vocês dão um grito. E Josué, então, tinha agora o que fazer. Ele não foi usar a espada ali, mas ele trouxe: eu estou contigo, eu já estou pronto. E ele dá todos os detalhes para que Josué obedece a sua palavra. E quando no 7º dia eles fizeram todo aquilo que o Senhor mandou-os fazê-lo, a cidade, os muros caíram e a cidade ficou aos pés de Josué. A gente sabe que eles usaram dar 7 voltas, 7 dias. Deus poderia fazer num momento, numa só, não poderia? Ou não? Não precisaria ser 7. 7 sempre é o número perfeito de Deus. E 7 fala da sua perfeição. O sentido de o homem fazer alguma coisa é que Deus poderia fazer tudo, mas ele fez aquilo que o homem não poderia fazer: derrubar os muros. Ele queria que o homem obedecesse a sua palavra, que empenhasse também no projeto dele, fazer parte, estar em ação no seu projeto. Ele não foi lá e derrubou os muros sem que Israel se engajasse no trabalho, fazendo alguma coisa. Crendo, ou deu uma volta, não aconteceu nada. Deu 2, nada. 3, nada. 4, nada. 5, 6, na última, Deus agiu. Vocês obedeceram, vocês estão comigo, eu estou com vocês, a vitória é nossa. Então esse personagem fez isso com o Josué. Na sequência, nós temos aqui o caso de Gideão, né? Gideão. Gideão, aquele que venceu os medianitas com 300 homens. Mas quem foi a ele foi o anjo do Senhor. Vocês têm aí Juízes 6, 11, 12. Quem pode ler 22 e 23? 11 e 12 está aí no livro. Juízes 6, 22 e 23. Não morrerás. Por quê? Se visse Deus, poderia morrer. Então eu vi o anjo do Senhor. Então eu vi o Senhor, eu vi Deus.
Então eu vou morrer, mas o anjo disse, você não vai morrer. Então ele não era um anjo como os demais. O caso de Manoá, que foi o pai do Sansão. Vocês têm aí 13, 19 e 20. Quem pode ler 18 a 22? Juízes 13, 18 a 22. Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e ofereceu sobre a pedra ao Senhor. E fez o anjo maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Até o... Continua. Ao subir a chamar do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Ok? Então, da mesma forma que aconteceu lá com o Gideão, aqui acontece com esse casal. Eles dizem, vimos o Senhor, vamos morrer. Então, o anjo do Senhor, sendo o próprio Jesus. E ele recebendo aqui um holocausto. E aqui também eles o adoram, inclinam-se por terra. Página 63. O anjo esse ponto número 7, 6, a gente viu 6, ponto número 7. O anjo do Senhor impede a morte de Isaque. Aquela passagem que nós comentamos no início, quando Abraão foi lá naquele monte para sacrificar o seu próprio filho, o Isaque. E aqui nós vamos ver quando o Senhor agora brada, né? Esse é o versículo 22, 11 a 13. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus. Ele não apareceu ali, mas ele bradou dos céus. Mas ele usou a sua voz. E disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho. E não me negaste ao teu filho. Então o próprio anjo do Senhor está dizendo, você não me negou o seu filho. Deu para entender essa? Eu estou usando, ele começa dizendo, então bradou o anjo do Senhor, agora sei que temes a Deus, e não me negasse a mim, o teu filho. É isso que se define sendo um anjo diferente, não um anjo como os demais, mas o próprio Jesus. Página 64. Ele guardou Jacó da trapaça de Labão. Vou ler esse versículo 11 a 13 de Gênesis 31, que diz, e disse-me o anjo do Senhor, agora Jacó, em sonhos, Jacó, e ele disse, eis-me aqui, e disse ele, levanta-te agora aos teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem as rebanhos são listrados, salpicados e malhados. Por quê? Tenho visto tudo que Labão fez. Eu sou o Deus de Betel. O próprio anjo está dizendo, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tem feito o voto. Levanta-te agora, sai da tua terra, e torna a terra do teu parentela. E agora vocês têm aqui, antes desse versículo
11 a 13 do capítulo 31, Gênesis 28 e 12, é aquela passagem lá da coluna de Betel. E aqui está escrito assim: e sonhou, e eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Esses aqui são os anjos naturais, os anjos mensageiros. Eles subiam naquela escada. E o Jacó teve essa visão. Jacó ainda estava indo lá para as terras dos seus parentes. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão. Acho que eu pulei. E sonhou, eis que na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que o anjo de Deus subia e descia por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua parentela. Aqui é o Senhor falando com Jacó. E aqui depois, aqui é 28, 12 e 13. 31, 11, 13, quando o anjo do Senhor se faz presente a Jacó, ele diz: eu sou aquele da escada lá. Eu sou aquele que você viu lá na escada. É esse que está falando com você. Ok? Então não poderia ser um anjo natural, teria que ser o próprio Jesus. Vocês têm a sequência, né, aqui de Jacó lutou com esse anjo depois, e ele permitiu que Jacó vencesse. Permitiu porque ele era o Todo-Poderoso. Tanto quando ele disse para Manoá: você sabe que o meu nome é maravilhoso. Como é que um anjo poderia dizer: meu nome é maravilhoso? Então, aqui, ele lutou e venceu o Jacó, na permissão de Deus. Outras aparições nós temos na página 65, aqui não fala anjo do Senhor, mas o quarto homem da fornalha de fogo ardente, em qual o Nabucodonosor jogou 3, e quando ele olha tem 4, surgiu um outro lá. Entendemos ser o próprio Jesus ali naquele local. Então, nós fechamos essa questão de ser Jesus no Antigo Testamento. A Trindade em ação, a Trindade não agindo individualmente, mas sendo um em evidência. Ali é o Pai. No Antigo Testamento era o ministério do Pai em ação, ele que está em destaque, mas o Espírito Santo está em trabalho com ele. E o Senhor Jesus, no que vemos aqui, também está participando. Então, o Senhor Jesus, no Antigo Testamento, com esses versículos, mas a Bíblia também tem. Ok? Dúvidas? Vamos para frente? Trabalho da Trindade no Antigo Testamento. Página 66. Cristo como Redentor prometido. Temos aqui na nossa matéria que, da seguinte forma: a Bíblia não é o livro da história do homem, mas o livro que fala da história do Redentor. Embora a Bíblia mostra como Deus criou o homem, como o homem pecou, mas após o pecado houve uma promessa de um Redentor, lá em Gênesis 3:15. E tendo agora o Senhor um Redentor que viria, tudo vai ser focado para que todos conhecem o cumprimento da palavra de Deus. Deus não prometeu e deixou tudo sem ir revelando ao homem tudo o que ele ia fazer. Ok? Então, Deus criou todas as coisas, tem o seu plano. E ele tinha o plano de enviar um Redentor. E esse Redentor, então, toda a palavra de Deus, todos os 66 livros, procura falar do Redentor. Jesus é encontrado em todos os 66 livros, nos 39 do Antigo Testamento, como nos 27 do Novo. Eu tenho que encontrar Jesus, porque ele é o Redentor, ele é o foco central.
Nós vamos ver que hoje, no nosso calendário, nós temos depois de Cristo e antes de Cristo. Não é assim? Mesmo as nações que não são cristãs têm que seguir esse calendário. Mesmo eles tendo um calendário deles, mas como está tudo globalizado, eles têm que ter calendário cristão. Então ele é o centro de tudo. Nós temos aqui que o irmão coloca assim. Alguns têm dificuldade de entender, principalmente o começo de Gênesis, que a Bíblia vai citar assim, que o Adão viveu lá 130 anos e gerou filhos e filhas, sempre colocando que começa a contar o tempo após o pecado. Então ali ele vai ter um tempo de vida e gerar filhos e filhas. Quantos filhos e quantas filhas o Adão teve? Ninguém sabe, a Bíblia não registra, só Deus sabe. Mas ela fala de 3 nomes, não é assim? Qual era o mais velho? Caim. Depois veio Abel. E depois ela vai falar do 7, quando Abel morre. O irmão colocou aqui na sua matéria na seguinte forma. O Caim representa a humanidade perdida, caída, afastada de Deus. O Abel é uma tipologia daquele que morreu e que os irmãos o mataram, o próprio Caim o matou. E após a morte do Abel, vai surgir o 7. 7 é uma tipologia de Jesus que ressuscitou. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Então, por isso, esses nomes fazem parte da história da redenção. Um mostrando aí o homem caído, o outro mostrando aqueles que tiveram importância na história da redenção. Os outros filhos de Adão não teve importância na história da redenção, nos seus nomes não é citado, porque a Bíblia não é o livro da história do homem, mas do Redentor. E se Jesus está em toda a palavra de Deus, ele tem que ser visto em toda ela. Antes, muitas dúvidas também há sobre quem foi a mulher de Caim. Eu já tive alunos em escola bíblica que não entendia, dizia, não, mas quem era a mulher de Caim? Quem pode ler Gênesis 4, 16 e 17? Gênesis 4, 16 e 17. Quem achou? Enoque. E aqui a dúvida é essa. O Caim, quando ele erra, quando ele falha, ele toma uma decisão e vai para essa localidade chamada de Nod, correto? Ele sai da onde ele está e vai para essa localidade. Era um outro local. E lá ele conheceu sua mulher. E aí é que fica aquela dúvida. Ele conheceu essa mulher lá. Quem era essa mulher? E muitos têm essa dificuldade de entender. Quem era a mulher que ele conheceu lá em Nod? Deixa eu colocar para vocês da seguinte forma. Quando Caim foi para a terra de Nod, ele levou a sua mulher. Ele não conheceu ela lá em Nod. O conhecer aqui, ele teve um relacionamento com ela e ela gerou um filho. E muitos têm essa grande dificuldade. Mas como é que o Caim conheceu a sua mulher lá na terra de Nod? Era uma outra mulher? Da onde ela surgiu? Não, entenda o seguinte, Caim foi para lá já com a sua esposa.
ou se não foi com a sua esposa, não está escrito na Bíblia, eu estou colocando para vocês, ela foi para lá e ele começou a gerar filhos com ela lá. Ficou claro essa parte? Conhecer aqui não é que ele conheceu ela lá, ele teve um relacionamento com ela e ela gerou um filho. Mas ele já estava com ela. Ok? Temos que entender da seguinte forma: todos nós, hoje, a Terra toda a humanidade, quase 8 bilhões de habitantes, todos nós, se pegarmos a nossa genealogia e for voltando, nós vamos chegar em um dos 3 filhos de Noé. Ok? Vai ser, ou mais provavelmente não sendo o Sem, porque Sem povoou mais a área ali, Israel, a área asiática. Mais para cá ficou mais a área da África, aqui um pouco da Europa, o Cã, e o Jafé mais a Europa. Então, é possível que muitos de nós fôssemos regredindo nossos pais até chegar, cairíamos em Jafé ou em Cã ou em Sem, não sendo semita. E saindo de um dos 3, chegamos em Noé. E de Noé nós vamos chegar em Adão. Deus criou um casal e toda a humanidade descende desse casal. Deus não criou um segundo homem, não criou uma segunda mulher. Todos nós, toda a humanidade, provém desse casal. Correto? História que as pessoas criam aí, tudo a Bíblia mostra que nós descendemos de um único casal. Ok? Se a Bíblia diz, e se nós entendemos nesse sentido, que Deus prometeu um Redentor, e a Bíblia mostra esse Redentor em todos os seus livros, vamos ver se isso bate. Quem pode ler? Aqui nós temos Lucas 24, na página 69, Lucas 24, 25 e 27. Eu vou ler, depois nós vamos ler. Quem puder achar o versículo 44, eu vou ler esses 2 versículos que está aqui. Ele disse: ó nércios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e encontrasse na sua glória, e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes que dele se achavam nas Escrituras. Quem pode ler agora o versículo 44 e 25? São essa a palavra que vos disseram, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Ele está usando aqui o termo lá, na lei, tudo que estava escrito de mim. Teria que se cumprir o quê? Que tudo que estava escrito de mim, Jesus, na lei de Moisés, os 5 livros do Pentateuco. Na lei de Moisés, os profetas e nos Salmos. Ele só não fez aqui a citação dos livros poéticos, mas nesses 3 citações que ele faz aqui, ele está querendo dizer, os 39 livros falam de mim. É isso, correto? É isso que ele está colocando. Todos eles, todo o Antigo Testamento, todas as Escrituras falam de mim. Todos eles citam de mim. Ele está colocando aqui para aqueles que tinham fugido de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús. Mas vamos ler João 5,39. Esse não está no livro, mas vamos ler. Examinai a Escritura, porque vos cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ok.
Jesus estava aqui debatendo com os grandes mestres ali em Israel, com os fariseus, com aqueles entendidos das Escrituras, e ele faz uso dessa palavra. Vocês, israelitas, vocês que conhecem as Escrituras, vocês consultam elas, vocês examinam elas, vocês leem as Escrituras. Por quê? Porque vocês entendem que é ela que aponta para a vida eterna. Vocês acham que é nela que vocês vão encontrar a vida eterna. Não é isso que ele fala? Vocês examinam as Escrituras, vocês entendem que vão ter nela. Vocês encontram nas Escrituras a vida eterna. Mas aí ele vai dizendo assim: mas elas testificam de mim, e vocês não vêm a mim para ter a vida eterna. Ele não está dizendo aqui que ele não está dizendo, vocês têm que consultar as Escrituras. Ele diz, vocês consultam, vocês leem, vocês estudam ela, porque vocês acham que encontram nela a vida eterna. E ele está dizendo, olha, não está errado. Ele não critica esse termo. Ele está só dizendo assim, ela testifica de mim, e eu sou o que dou a vida eterna, mas vocês não vêm a mim para ter a vida eterna. Vocês não vêm a mim. Então isso nos prova, nos mostra que as Escrituras toda falava do Redentor, e o Novo Testamento também. Então a importância do Redentor, Cristo o Redentor. Jesus veio para ser o nosso Redentor. E toda a Escritura do Antigo Testamento apontava todos os livros para esse Redentor. Então ele é o personagem central. Na sequência, o irmão colocou assim, no Pentateuco, Cristo é o descendente da mulher, o nosso Cordeiro Pascal, nos seus 5 livros, que é o Pentateuco. Nos livros históricos, são 12 livros. Ele é o nosso capitão, nosso juiz, nosso rei, nosso salvador. Todos eles apontam para Jesus. Nos livros poéticos, página 70, Cristo, nos livros poéticos, nosso Redentor que vive, nosso socorro. Nos livros proféticos, são 17 livros, 16 profetas escreveram 17 livros. Nossa ressurreição, nossa vida, o pastor ferido, o nosso sol da justiça. Então, Jesus, o Redentor, e todas as Escrituras é voltada para Ele, e mostrando que Ele é, então, o Redentor. E todos têm que fazer parte e mostrar quem é Jesus. É nesse sentido que também existe os chamados livros apócrifos, ok? Os livros apócrifos. Por quê? Nos livros apócrifos não se encontra Jesus neles. Então é uma das maneiras de entender que eles são apócrifos. Todos os livros que se entende e que tem a revelação do Espírito Santo, foi revelado pelo Espírito Santo, foi escrito na direção do Espírito Santo, Jesus se faz presente nesses livros. Sequência, o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus, página ainda 70. Gênesis 3:15 foi a promessa que Deus fez de que viria um da semente da mulher. E passado praticamente 4.000 anos, Deus cumpriu a sua promessa e o Redentor nasceu. Então nós temos o nascimento de Jesus predito por Isaías. Isaías 7:4 vai profetizar que ele nasceria de uma virgem, que é uma profecia só por Deus, né? Como é que se não fosse por Deus, como é que o homem ia dizer que uma virgem daria a luz? Mas o profeta Isaías profetizou. 5 nomes relacionados por Isaías: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Profetas Miqueias profetizou a cidade que ele ia nascer, Belém.
uma das pequenas, mas era de lá que surgiria o Redentor. Lá nasceria o Redentor. E todos nós sabemos que ele nasceu em Belém. Embora o seu pai, José, sua mãe, Maria, morava em Nazaré. Não é assim? Morava em Nazaré. Mas, vindo os dias que ele nasceria, houve o censo e eles tiveram que ir para Belém. E ele nasceu em Belém. Cumpriu-se as profecias do profeta Miqueias. Profecia sobre os 3 ministérios de Jesus. Vocês têm aí Deuteronômio 15, 18 e 15. Jesus como profeta. Deuteronômio 18 e 15. Jesus como sacerdote. 1 Samuel 2 e 35. E Jesus como rei, Jeremias 23, 5 e 6. Então, as Escrituras mostrando sobre o Redentor e o que iria ocorrer com o seu nascimento e o seu ministério aqui na terra. Página 72, continuando. De sua humildade, Isaías 53 e 13. Como nós comentamos, a humildade do próprio filho de Abraão, o Isaque. Da sua mansidão, da obediência ao Pai, dos milagres que seriam operados durante o seu ministério, Isaías 35, 5 e 6, de seu sofrimento, Isaías 53, 4 e 5, de sua morte, Isaías 53 e 7, 53 e 9. Davi falou do seu sacrifício, Salmo 22, 16 e 18, e Salmo 69, 21, página 73, falou também da sua ressurreição, Salmo 16 e 10, e o profeta Daniel falou do seu reino não terá fim. Então isso tudo estava lá no Antigo Testamento, mostrando o que iria acontecer com o Redentor, o que iria ocorrer com o Redentor. Página 76, o plano de Deus na história. Plano de Deus na história. Até aqui, dúvida? Nós falamos sobre Jesus no Antigo Testamento, lá sendo anjo do Senhor. O seu trabalho lá no Antigo Testamento, em conjunto com a Trindade. Falamos sobre o Redentor, a Bíblia mostrando tudo que fala sobre ele e muito mais. E agora nós vamos falar sobre o plano de Deus na história. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude dos tempos é como se Deus fizesse um plano, e ele fez. E nesse plano, o tempo do nascimento do Redentor, o nascimento de Jesus, estaria já previsto naquele tempo. E ele nasceu exatamente no tempo que Deus determinou ali. Ele vai nascer nesse tempo. Quando a terra estiver sobre essa condição, quando os reinos estiverem nessas condições, ele vai nascer. E isso passou, então, 4.004 anos depois da queda do homem, ou da promessa da sua vinda de Gênesis 3 e 15. Na Bíblia, e outra, o Paulo, quando ele cita aqui, nascido, Deus, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, teria que ser de mulher. Não poderia ser, como os gnósticos entendiam, um ser espiritual apenas. Teria que ser um homem natural. E sob a lei, não acima da lei, mas debaixo da lei, cumpridor da lei, não para dominar a lei, mas estar sujeito à lei. Ele fala aqui no livro, irmão, a expressão plenitude dos tempos fala do auge do ponto mais alto do domínio gentílico sobre Israel. Foi o que Deus determinou e disse: é nesse tempo que ele vai nascer. Deus tem um plano, como nós sempre temos colocado. Ele criou todas as coisas. E nesse plano,
ele nunca improvisou nada, tudo foi determinado e até hoje ele trabalha nesse plano e ele vai até o fim. O plano de Deus, que começou num tempo que não se conta anos, quando ele começou a criar, e esse plano ele está em desenvolvimento e ele trabalhando nesse plano, hoje a igreja está aqui na terra, dentro do plano dele, e o plano dele vai continuar. Nós, na próxima matéria da grade, vamos estudar sobre escatologia, é a nossa próxima matéria. E dentro dessa parte de escatologia, nós vamos ver que Deus revelou esse plano para nós, para os seus, e hoje nós podemos conhecer o seu plano após o término do tempo da igreja aqui na terra. O que vai acontecer até o final do seu plano. Quando ele disser, comecei a criar, terminei, agora não preciso criar mais nada, quem é salvo está comigo, quem não é salvo não está comigo, não tem mais nada o que se fazer, é viver a eternidade. Então o plano está em desenvolvimento. Na parte escatológica nós vamos ver, depois da igreja, os últimos dias, as últimas coisas que vão acontecer referente ao seu plano. Então ele tem um plano e ele não improvisa. O homem, nós improvisamos. Sim ou não? Às vezes você fala, eu vou fazer uma casa. Compra um terreno, faz um projeto, começa. Quando você está quase terminando, eu esqueci, eu tinha que fazer um pouco diferente, isso aqui não vai dar certo, eu tenho que modificar aqui o projeto e aumentar aqui, porque então, o homem é sujeito a isso. Ou ele fala, não ficou como eu queria, vou vender e fazer outra. Ou comprei essa casa, não gostei, não era o que eu queria, vou comprar outra. Vou vender essa e comprar outra. Deus não improvisa, Deus não muda. Ele fez um plano e trabalha nesse plano. Página 77. O nascimento de Jesus no plano de Deus. O nascimento de Jesus no plano de Deus. E aqui então nós vamos ver, nesse plano, como ele se desenvolveu até os nossos dias. Por exemplo, no livro, o irmão colocou assim, pequeno resumo histórico de Nimrod à plenitude dos tempos, que seria de Nimrod até o nascimento de Jesus. De Nimrod a Nabucodonosor, um breve resumo, e depois de Nimrod, o fundador do Império Gentílico. Vou comentar um pouco com vocês, vamos ver se o tempo me permite. Nimrod foi o grande imperialista que começou a formar as grandes cidades e o império depois do dilúvio. Antes do dilúvio, foi um tempo em torno de 1656 anos. A gente não tem aqui nome de nações, de cidades, a não ser aquela que o Enoque fundou lá com seu filho, né, e outras, mas não uma cidade, um império, uma nação. A gente vai ter o quê? A descendência de Caim, os cainitas e os descendentes de Sete. Está lá no capítulo 5, principalmente capítulo 4, fala um pouco da descendência de Caim, depois até a 7ª geração, e no capítulo 5 vai até Noé, até o capítulo 6. Sempre a descendência de Sete. Noé, da descendência de Sete. Vou colocar para vocês como a nação de Israel foi formada. Por exemplo, eu tenho Deus, Adão, Caim se perdeu, Abel morreu, e eu venho a descendência de Sete. Correto? Ali formou as duas descendências, os cainitas e as descendências de Sete, até o dilúvio. No dilúvio, sobrou 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Eu entendo que os cainitas terminaram, morreram todos, ou tinham morrido antes, ou morreram no dilúvio. Como que eu posso entender? Biblicamente não tem
certeza. Por quê? Os 3 filhos, Noé era da descendência de Sete. Os 3 filhos dele eram dessa descendência. Agora, a sua esposa e as suas 3 noras, a gente não sabe, não tem o nome nem da... Eu quero crer, e eu creio que eles também eram da descendência de Sete. E os cainitas terminaram ali no dilúvio. Correto? Só não posso dizer 100%, mas eu creio assim. Então, ali começa, então, eu vou pegar os descendentes de Sete. De Sete eu vou até Noé. Noé era da descendência de Sete. E depois de Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que formou toda a humanidade até hoje. Desses 3, ali no capítulo 10 e 11, vai ter uma sequência da descendência de Cã, descendência de Jafé e da descendência de Sete. E depois da Torre de Babel, o capítulo 11 vai começar com a descendência de Sem, que era semita. Então eu tenho Sete, Deus, Adão, Sete até Noé, Noé, Sem. Veja que é uma sequência. Sem, de Sem vai até o início, final do capítulo 11, lá o versículo 30, 31, agora começa a formar Abraão. Então Abraão vem dessa descendência de Sete, numa sequência única, chega em Abraão. Ali a Bíblia abre e vai contar o histórico de Abraão. E ali nasce de Abraão Isaac. De Isaac, Jacó. Jacó forma 12 tribos, formou a nação de Israel. Então eu tenho de Deus, Adão, Sete, até Jacó, a formação da família israelita. Ok? Não sei se vocês já tinham visto essa sequência que a Bíblia mostra. Ok? Então, é uma sequência única de Deus, Adão, Sete, a formação da nação de Israel. Não teve mudança nenhuma aí, vem uma linhagem única. E depois do dilúvio, então começa a nascer as grandes cidades com Nimrod. O tempo não vai permitir, né? Mas tudo bem. Aqui temos Gênesis 10, versículos 6 a 11, quem pode ler? Gênesis capítulo 10, versículos 6 a 11. É aqui a descendência de um dos filhos de Noé, o Cã. Quem achou? Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabtá, Raamá, Esabtecá. E os filhos de Raamá são Seba e Deber. Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinai. Desta mesma terra saiu ele para a Assíria, e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. A grande cidade de Nínive. Então, nós vemos aqui que esse Nimrod era da descendência de Cã, e ele começou a formar grandes cidades e os reinos. Ele foi o primeiro reinou ali em Babel. E dali, quando houve a confusão das línguas, por isso chama Babel, eles se separam e começam a se evadir e ir para outras terras, outros lugares. E quando Abraão, 427, depois do dilúvio, ele vai lá para a terra de Canaã, e já tem os egípcios ali. Egito já é um reino forte, já tem os faraós, já tem os cananeus, já tem os povos, já estão distantes, formando os seus reis, os seus reinos, e se definindo com várias nações. Então, o primeiro reino que se tornou forte
citado biblicamente foi os egípcios. Os egípcios veio como um reino forte, que se nasce após Cã e vem até o ano 900 aproximado antes de Cristo. Mas depois do ano 900 vai surgir os assírios, com um reino mais forte ainda. Os assírios eram um povo terrível, um povo que levou o reino do norte a destruir o reino do norte em 722. Deus permitiu que Samaria e o Israel, o reino do norte, fosse terminado pelos assírios. Mas tanto o Egito quanto os assírios eram reinos fortes, poderosos, mas permitiam os outros países, as outras nações, que mantessem os seus reis. Mas em 612, como vocês têm na matéria aí, começa a surgir os babilônicos, os caldeus, com Nabucodonosor. E o Nabucodonosor, quando ele assume o reino, ele muda aquela posição que vinha desde os egípcios e desde dos assírios. Outra coisa, vamos entender da seguinte forma, eu sei que não é todos vocês, mas algum pode ter essa dúvida. Existe sírios e assírios. Sírio é a Síria que tem hoje aí, capital Damasco. A Síria era lá na área de onde hoje é o Iraque, naquela área próximo da Caldeia. São dois povos diferentes. Então, quando Nabucodonosor assume, ele destitui os reis e passa a colocar representantes seus naqueles países, naquelas nações. Então, ele se torna mais poderoso do que esses anteriores. E quando chega, então, no ano 612, que os caldeus tomam os reinos dos assírios, e Nabucodonosor se impõe como grande imperador, como grande rei, ele impõe pessoas para estar nas nações. Em Israel, ele tira o rei de Israel, tanto que ele mata o Josias, numa incursão. O Josias é morto, seu filho assume, ele vai lá e troca o Joacás, coloca o Jeoaquim, como se diz agora, embora que isso foi no início os egípcios, mas aí quando chega o Nabucodonosor, ele muda, mantém o Joaquim, mas leva a primeira turma com Daniel e os seus três amigos para a Babilônia. Começa então Israel ir para o cativeiro. O reino do norte tinha terminado em 722. Terminou o reino do norte, terminou o reino de Israel. E agora tem Judá. Mas entendamos da seguinte forma: as 12 tribos não acabou, porque os dois reinos que se dividiu formavam duas nações, dois reis. Como hoje você tem Coreia do Norte, Coreia do Sul, todos são coreanos, mas tem dois reis, dois governantes. Israel, a parte do norte acabou. A parte de Judá, a capital, Jerusalém, mantém-se. E lá tinha duas tribos, Judá e Benjamim. Mas aquelas 10 tribos não terminou, porque muitos voltaram para o sul. E então as 12 tribos mantêm até hoje. Mas aquele reino acabou e ficou só Judá. E agora é a vez de Judá começar a ir para o cativeiro. Deus está permitindo que Judá vá para o cativeiro. E eles foram para o cativeiro. Daniel foi um adolescente com seus 13, 14, 15 anos aí. Então, um adolescente em 606. E a gente sabe o histórico, eu começo aqui. Em 597 foi a segunda turma, e em 586 a derrota final foi a última turma e Jerusalém foi destruído, o templo destruído. Mas Deus em 605, isso quer dizer, um ano depois que Daniel está na Babilônia, Deus deu um sonho ao Nabucodonosor, que vocês conhecem lá, Daniel capítulo 2. E ali ele exigiu dos seus cooperadores
das pessoas que trabalhavam para ele lá, dos adivinhos, perguntando, é o seguinte, eu tive um sonho e Deus perturbou o sonho dele, porque ele poderia ter sonhado e deixado para lá, não poderia? Mas Deus fez com que aquilo atormentasse ele. E ele então chega e fala, eu quero duas coisas de vocês. Vocês vão me dizer o que eu sonhei e dar a interpretação. Fácil, né? Ninguém conseguiu, vocês conhecem a história, que Daniel, o Senhor revelou a ele. E ele chega e fala, Daniel, é o seguinte, o que o senhor sonhou foi o seguinte, o senhor viu uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. É isso que ele viu. Mas Deus deu a Daniel 60 anos depois, agora só para o Daniel, os mesmos reinos animal agora, em termos de animais. Então ele disse, o Senhor é a cabeça de ouro. O reino babilônico representa a cabeça de ouro. O homem começou como Nimrod, formando seus reinos, e ele foi crescendo, chegou no seu topo máximo. Parece que Israel ia deixar de existir, não ia existir mais o povo de Deus, ele ia acabar com tudo, e Deus mostra para ele a frente do que ia acontecer agora na história. E ele diz, após o Senhor, porque o reino babilônico foi um reino de 70 anos só, de 609 até 539. Mas ele diz, após o Senhor vai vir um outro reino inferior. E aí veio os Medo-Persa com a prata. Lá nos animais, o Nabucodonosor, o reino babilônico, era representado pelo leão. O reino Medo-Persa era representado pela prata inferior. E o reino lá dos animais era um urso. Mas após 208 anos, que foi o Império Medo-Persa, vem os gregos, que é a parte de bronze. 185 anos do bronze da Grécia, e a Grécia é o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando a sua velocidade de vitória, e os 4 cabeças porque o Alexandre Magno morreria logo em seguida, e não sucederia um sucessor dele, dividiria-se o reino em 4, e 4 generais assumia os gregos, que foi do ano 331 a 146 a.C., 185 anos. E depois de 146 surge as pernas de ferro, que é o reino romano. E o reino romano veio de 146 a.C., veja que ferro é duro. E é aí que veio a plenitude dos tempos, foi aí que nasceu Jesus. Tudo isso cooperou, Deus sempre trabalhou no histórico de todos. Deus nunca permite que alguém mude o seu plano, mas Ele permite e o seu plano sempre vai acontecer. Vou fechar. O reino de Roma veio de 146 a.C., um reino único, até 385 depois de Cristo, 541 anos. Veja que dureza. Ferro, duro, mas inferior no sentido de qualidade de ouro, prata e bronze. E o animal lá era um animal esquisito, com dentes de ferro, terrível. Foi aí que nasceu o próprio Jesus. Cumpriu-se a promessa de Deus. Então, unidos, eles vieram 541 anos, de 146 a.C. até 395 depois de Cristo. Mas aí ainda teve a sequência, porque ficou Império do Oriente e Império do Ocidente. De 395 a seguir, os dois impérios. O do Ocidente cai em 476 depois de Cristo. É um pouco a mais. Mas o do Oriente vai até 1453 depois de Cristo. Então o Império Romano, colocando
De 146 a.C. até 1453 depois de Cristo, eu tenho praticamente 1.600 anos das pernas de ferro. E esse império, cada um deles foi útil para que viesse o Redentor. Os gregos, todos eles teve algum benefício para que hoje o Evangelho chegasse até nós. Um fez estrada, outros veio com a língua, os gregos com a língua, com a filosofia. Então, tudo isso foi importante para que se cumprisse e a plenitude dos tempos se cumprisse no reino, no Império de Roma. E por isso, o João, no capítulo 17, versículo 10, está aqui, ele diz: 5 reinos passou, um existe. Importa que o próximo, o que virá, será por pouco tempo. Então ele estava dizendo, 5 já caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, grego. O que estava nos dias de João? Roma, o 6º. E o que viria depois? O último império do homem, o anticristo. E esse que a pedra cortada sem mão, lá da rocha, cai no pé daquela estátua e ela se acaba. Então o homem começa lá com Nimrod e vai até a pedra cair no pé dele. Terminou o governo do homem na terra. Dali para frente, o homem não governa mais nada. Vou fechar. Agora é verdade. Nós estamos esperando Jesus. Tudo isso que eu disse para vocês desses impérios aconteceu? Aconteceu. Se você der um Google aí buscar, você acha essa história. Mas e a pedra? Essa não tem história dela. Agora, será que tudo isso aconteceu e a pedra não vai acontecer? O que vocês acham? Só falta ela. Então eu tenho que ter essa firmeza de que o que Deus revelou, só falta um item para acontecer. E quando ela vai cair? Quando a igreja já não, nosso pensamento pré-tribulacionista, quando a igreja não estiver mais na terra. Ela vai cair no final da grande tribulação. Amém? Vamos orar?